Dia 1. Tudo começa com uma semente. Toda árvore um dia foi uma semente. Se observarmos qualquer planta, nos daremos conta de que ela iniciou com uma pequena semente. Mas qual é a história desse grão? Com que propósito ele foi plantado? Quem semeou ele? Se a gente parar para pensar, a vida humana ela inicia como uma minúscula semente no ventre de uma mulher. Assim como a semente de um carvalho de 25 metros de altura e 20 toneladas não mede mais que 3 centímetros e não pesa mais que 10 gramas. Então Deus pôs dentro de você e de mim um potencial imenso e desproporcional comparado ao tamanho da semente que carregamos. Só que muitas vezes a gente se esquece que tudo começa com uma semente. Tudo começa com as pequenas coisas. E a gente, muitas vezes, a gente acaba desprezando os começos. E a gente se esquece que tudo é uma construção, dia a dia. A gente planta, a gente tem que regar, a gente tem que olhar, a gente tem que colocar no sol, tirar do sol. Só que às vezes a gente acaba desanimando de regar, a gente desanima de ir lá falar coisas boas, né, para a plantinha, para as pessoas que estão ao nosso redor, né, que a gente vai regando também os sentimentos. Então, assim, muitas vezes nós vamos plantar alguma coisa e os outros quem vão colher. Muitas vezes a gente planta, por exemplo, igrejas, né? Como já plantamos, como já passamos, e outras pessoas vão trabalhar nela. A gente cria os nossos filhos e a gente nem sabe se a gente vai estar vivo para realmente colher todo o ensinamento que a gente deu. Então, muitas vezes a gente inicia e pensa que a gente morreu lá dentro. Assim como o grão da semente, que fala, né? Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. João 12, 24. Mas aí o que que acontece? Às vezes a gente passa por alguns processos na nossa vida e a gente acha que a gente está curada, que a gente morreu para aquela questão. E se a gente for parar para pensar, a gente não morreu, a gente não entregou, a gente não perdoou de fato, a gente não pediu perdão daquele pecado, daquela atitude, e aí por isso que não cresce, porque o grão de trigo aqui menciona. Tem que morrer, ele tem que cair na terra e morrer. Primeira coisa, o grãozinho ele seca, aí ele vai cair na terra. E aí, depois que ele estiver morto, ali, no escuro da terra, igual tá a nossa sementinha plantadinha que a gente fez. Se não tiver ali naquele escuro, ele não vai dar fruto. E às vezes a gente quer, né? Muitas vezes a gente quer, assim, desrespeitar o tempo, a gente quer já nascer, viver como se fosse algo meio que um fast food. A gente quer também viver como se fosse aqueles plantadores que hoje fazem tudo com agrotóxico. Hoje em dia a gente sabe, né? A Vivi fala que a gente sabe muito bem da diferença de um sabor. Se você pega um morango com agrotóxico, uma salada com agrotóxico e uma salada sem agrotóxico, ela é muito mais demorada, mas ela é muito mais saborosa. Né? O moranguinho ele fica muito mais saboroso e às vezes a gente não se dá conta e a gente quer apressar o tempo, a gente quer fazer tudo no nosso tempo e a gente se esquece que o tempo de Deus não mudou. Então, calma, não use agrotóxico em você para forçar um crescimento. O que é teu, não é de mais ninguém. Então, mantenha-se em oração, por às vezes você tem algum propósito, algo que você está buscando. Mantenha-se em oração, mantenha-se firme. Cuida ali, a gente vai falar, cuida das suas raízes, porque se não tiver uma boa raiz, segura para manter aquela árvore, a árvore não fica de pé. Então, o crescimento e o tamanho é o Senhor quem dá. A gente deve fazer o quê? Plantar. E isso eu repito, a gente vai ver naquela nossa sementinha. A gente plantou, colocou ela no escurinho, competia a nós. A plantinha, ela não ia. Deus poderia, lógico, fazer isso, né? Tá ali, tá ali a terra, Deus poderia fazer a sementinha voar e cair ali. Mas não fez. Determinou o quê? Nós que fizemos, nós fomos lá, pegamos o vasinho e plantamos. E aí o crescimento, a gente vai ver que é o Senhor. Não é a gente que vai ter que ir lá e puxar aquela planta. Então, assim, se não tiver crescendo, aí sim a gente deve se preocupar, porque às vezes a gente fez algo errado, né? Às vezes Deus, ele dá o sustento
ele dá o natural, ele dá agrotóxico, sem agrotóxico, sem adubo, mas às vezes a gente acha, né, que morreu e não morreu. Às vezes a gente acha que aquilo era de Deus realmente e às vezes não é. Então, ela menciona também aqui no livro um exemplo muito bacana que ela deu, que uma vez ela foi numa tribo indígena e ela, naquela tribo indígena, o que mais chamou a atenção dela, logo quando ela chegou, foram alguns colares feitos de semente. E a hora que ela viu, ela pensou: puxa, aquela semente ela não deveria estar exposta num colar, e sim escondida dentro da terra. Então ela fala: a semente não é um fim em si mesma, e por essa razão não produzirá nada se estiver pendurada no pescoço de alguém. E ela pergunta aqui para a gente refletir: onde está a sua semente? A sua semente está no colar ou a sua semente está na terra? A sua semente, ela não nasceu para ficar em colares. Deus não te fez para você ficar aí só no superficial, no superficial da vida, do mundo, em redes sociais. A gente tem que descer e no profundo. A Vivi diz que a gente tem que viver na contramão do mundo, onde o mundo quer subir degraus para se aparecer, a gente tem que descer degraus para a gente andar na profundidade com Deus. Isso é maravilhoso. E ela menciona assim, algo crucial nesse processo da semente é compreendermos que, uma vez semeado, o grãozinho precisa morrer para que todo o seu potencial se manifeste. E o que dá realmente esse óbito? No instante exato em que abrirmos mão de quem sempre fomos para que floresça, quem podemos vir a ser. Na verdade, ao entrar em contato com a terra, a semente parece morrer. Entretanto, o que acontece de fato é que, conforme o tempo passa, toda a sua capacidade vem para fora. Determinadas áreas da nossa vida são como a terra. Talvez você pense: ai, isso vai me atolar, isso vai me esconder, isso vai me destruir. Nossa, eu tenho que estar num lugar de mais evidência. Mas a realidade é que a aparente morte é o seu desenvolvimento. Não é o seu fim. Às vezes a gente anda e a gente acha que a gente, por exemplo, um processo que a gente não está aguentando mais e a gente entrega aquilo para Deus e fica aquele vazio e a gente acha que é o fim. Mas no silêncio, no escuro da terra, Deus está trabalhando. Então, cuide da sua semente. Cuide para que você não desanime de regá-la. Cuide para que ela não seja arrancada do solo no tempo errado. Porque se ela for arrancada no solo no tempo errado, ela não vai germinar. Então, cuida dessa semente, porque a gente conhece a árvore pelo fruto. E você tem colhido os frutos da sementinha que Deus plantou em você? É isso que você precisa. Então, mergulhe nessa busca para entender o princípio de sua história e assim descobrir quem o Senhor deseja que você se torne. Lembre-se das palavras do profeta e Jeremias dizendo: antes de formá-lo no ventre da sua mãe, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Empreenda essa jornada com a convicção de que você é a semente que deu certo. E a semente parece um nada, mas se a gente colocar ela também no lugar correto, cultivar ela no tempo certo, essa semente vai nascer. E às vezes a gente também não está frutificando porque a gente não está na posição correta, a gente não está no lugar correto, a gente não está com pessoas que a gente deveria estar. Tem muito pedregulho ali no meio, né? E a gente às vezes está perdendo a nossa força de crescer porque a gente está errado, no lugar errado. Então, preste atenção. O responsável por plantar, o responsável por colocar essa sementinha ali na terra, que sou eu e é você, somos nós. Nós devemos tomar cuidado com a posição que nós vivemos. E é Deus quem dá o crescimento. Se você não está frutificando, se essa sementinha não está dando, não está crescendo, algo de ruim deve estar acontecendo. Então coloque-se diante do Senhor. Então vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade desse devocional com tantas mulheres. Nós te pedimos para que o Senhor realmente nos ajude a entender essa palavra, para que a gente não se compare com ninguém, para que a gente entenda que somos únicas
e que tudo começa com uma semente, que nós somos real, que nós não somos fotos tiradas e colocadas em redes sociais. Nós somos mulheres, nós somos reais, com potenciais, com dificuldades. Mas nós queremos dizer hoje, no início, no primeiro dia desse devocional, que para nós darmos fruto, para a gente poder estar num ambiente e dar frutos, nós precisamos morrer, Pai, primeiro. E eu, Pai, a começar em mim, quero morrer para tudo o que eu sou. Quero abrir mão de quem eu sempre fui para que o Senhor possa florescer em mim. E que essa também seja a oração das minhas irmãs. Porque se nós continuarmos sendo as mesmas pessoas, nós vamos estar colhendo os mesmos frutos. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, nos dá sabedoria, intrepidez, entendimento, conhecimento da Tua palavra, que possamos estar debruçando na Tua palavra, para que a gente possa entender o propósito da semente que o Senhor nos fez. Em nome de Jesus. Amém.